Falamos do jogo do Corinthians, obviamente falamos do jogo do Palmeiras, e agora vamos falar rapidamente, de uma forma geral, porque eles não merecem toda a nossa atenção, da maior disputa que a gente tem no Campeonato Brasileiro, que é a do pior árbitro. O Sport foi prejudicado nas 2 primeiras rodadas. Primeiro, por uma tabela completamente desafiadora. 4 anos fora da Série A, ele volta e nas primeiras 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, pega o São Paulo e o Palmeiras. São Paulo fora, Palmeiras em casa. Na primeira rodada, teve aquele pênalti para o São Paulo, que daí não teve chilique do Júlio Casares, que foi exatamente igual que o Arboleda não fez, o jogador do Sport não fez, é que o Caleri perdeu o pênalti no Morumbi. Então, o Sport saiu do Morumbi com 1 ponto. E ontem foi um escândalo. Realmente, o nosso Bruno Arleu com a barra Rodrigo Sá, que estava no VAR, eles inventaram um novo esporte. É um esporte que, assim, eu não tenho explicação, porque a gente, quem pode acompanhar, eu não tenho aqui o áudio do VAR, mas o áudio do VAR já está disponível, ali está desenhado e explicitado o que eu sempre falo. A imagem mostra o que o VAR quiser. E o VAR narra a realidade fantástica que ele quiser. O primeiro pênalti é muito discutível em velocidade normal, que, segundo o protocolo do VAR, deveria ser como o juiz revê a imagem em velocidade normal e não em câmera lenta. E o segundo, Piperno, não é nem o que você falou, brincando, estou envergonhado, ou que o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, postou, que é constrangedor. Ele é um erro que dá ao juiz a chance de tentar outra carreira. Ele não sabe ser juiz de futebol. Porque nem sendo palmeirense é possível dar um pênalti daquele. Então, eu fiz um desabafo lá depois do Palmeiras e São Paulo, lá na Jovem Pan. E aí muita gente, especialmente palmeirense, entenderam mal. Eu recebi mensagem de fora do Brasil. Pô, você tá louco e tal. Por quê? Porque eu disse naquele dia que há um comportamento padrão de todo dirigente, de todo torcedor, de não estar nem aí quando o time dele é beneficiado e se revoltar contra o mundo no dia em que o time dele é prejudicado. Então, esse é um comportamento padrão. Você citou muito bem o Casares, que não falou, não deu um pio depois do pênalti marcado de forma absurda por São Paulo contra o Sport. Da mesma forma que o Sport prejudicado 2 vezes, daqui a pouco, se for beneficiado, também vai ficar caladinho. Então, o que eu disse naquele dia? Eu falei que, por ter sido um erro tão absurdo, tão gritante e vergonhoso, que a bola ficou pingando para o Palmeiras fazer algo diferente. Era o momento do professor Abel ou da tia Leila chegar e falar: gente, é o seguinte, ganhamos, mas estamos envergonhados por ter sido uma vitória desse jeito. Algo que ninguém fez, é verdade. O Palmeiras já foi prejudicado muitas vezes contra o São Paulo lá atrás, é fato. E só por causa disso vai adotar esse comportamento padrão ad eterno? Não poderia exatamente fazer algo diferente até para envergonhar mais esses caras. Não fez. Adotou a forma de reação que todo mundo tem. Agora, de novo, aconteceu isso ontem. O espírito de ontem é uma vergonha. E aí, eu queria chamar a atenção para 3 considerações sobre VAR nesse final de semana. O pênalti marcado do Veiga foi um pênalti marcado pelo VAR. Isso que é engraçado. Enfim, no áudio o cidadão está lá, não, então foi pênalti, viu? Foi pênalti, mas o juiz nem se dá o trabalho de ver. Teve um lance no Santos e Bahia. O árbitro tinha dado um pênalti, a bola bate no rosto e tal. Aí o VAR alerta o árbitro e a correção é feita. Trabalho correto. E no caso do Daronco, especialmente naquele segundo gol, em que ele inventou, viu lá aquele impedimento, aquele lance complicado e tal, era um lance interpretativo. Os caras do VAR deram o alerta de forma correta, e aí vem a responsabilidade do árbitro. Vai lá e interpreta. Então, o Daronco viu, reviu e interpretou tudo errado, porque ele é um analfabeto em arbitragem. Ele é um juiz, um árbitro muito ruim, mas certamente tem ótimos padrinhos e lobbies. Então, veja, em Itaquera, o erro é 1000% de responsabilidade do árbitro. No Santos e Bahia, os caras do VAR agiram corretamente. E no Palmeiras e Sport, os caras do VAR marcaram um pênalti que um juiz banana só ratificou. Então, a gente tem
intervenções corretas, absurdas e abusivas. O VAR aqui no Brasil ele é excessivamente intervencionista, isso é fato. Mas isso acontece também porque os juízes são muito ruins. O Daronco, que é um cara grandão, fortão, tal, né? Enfim, não sei se a Marília gosta muito desse biotipo, mas o fato é que não, né? Então, mas assim, pô, ele é FIFA. Se ele é FIFA, como é que ele consegue interpretar tão mal um lance como aquele? Então, aí fica muito difícil, porque até quando o VAR acerta, o juiz contribui para piorar tudo. Pois é, a gente teve outras questões na rodada, por exemplo, no Inter e Cruzeiro, Marcelo de Lima Henrique começou o jogo, até gostei como ele começou, você viu? Comigo não tem frescura, futebol numa igreja, tal, money e tal, eu gostei do começo, mas a arbitragem, nesse caso eu acho que o pior VAR de todos que eu ouvi hoje de manhã, ouvi todos que estavam disponíveis, foi de Inter e Cruzeiro. Para quem não viu, o Marcelo de Henrique, ele expulsa um jogador do Cruzeiro por uma falta que teria acontecido na entrada da área com chance real de gol. A árbitra que está no VAR, ela não só conduz que ele mantenha, ratifique o erro dele, né, continue com o erro em campo, como ela dá parabéns para ele pelo erro. Você ouviu, Pipo? Você viu? Por acaso você foi checar se era aniversário dele? Eu tenho aqui o ar. Ela falou assim, não, parabéns. Falta bem marcada e vermelho bem dado. Não foi nem falta. Nem vermelho, nem nada. E depois o Inter com o Alan Patrick brilhante. O senhor queria o Alan Patrick, Pipo? Já passou aí, né, pela nossa academia e tal. Né? O Felipe Anderson. Então, ele chegou já, o Felipe Anderson? Já, faz tempo, Pipo. Tá ambientado já. Eu não vi ainda.